Então vamos lá, irmãos. Nós vamos iniciar nosso estudo propriamente hoje. Nós que estamos aí nessa parte prática, né, do curso de aconselhamento, tratando aí de alguns temas ainda relacionados às questões pessoais, né? Já falamos aí da exaltação do eu, já falamos sobre a ira, né, a amargura, falamos sobre ciúmes, cobiça, ganância, né? E hoje nós temos aí um tema que não é tão fácil e que eu não tenho certeza se nós vamos conseguir trabalhar em apenas uma aula. Vamos assim tentar, mas eu preciso desconstruir algumas coisas para a gente começar a reconstruir dentro do padrão bíblico. E aí, então, nós vamos ter que fazer alguns exercícios aqui. Eu conto com a sua paciência. Antes de orarmos propriamente, irmãos, para começarmos, eu preciso de algumas advertências, né? Trazer algumas advertências. Primeira coisa, nosso objetivo aqui é cumprir uma sequência dentro desse curso de aconselhamento bíblico, que tem como fundamento a Bíblia como suficiente para tratar toda e qualquer questão da vida humana, né? Então, eu sei que você, muito provavelmente, já recebeu muita informação em relação a esse tema, e, inclusive, muitas inverdades sobre esse tema. Então, hoje, o objetivo é te apresentar aí um novo caminho, talvez uma perspectiva que você nunca ouviu, para que a gente comece a trilhar um caminho diferente aí, uma via diferente, para entender, não só entender a depressão, mas vencê-la, né, dentro de uma perspectiva bíblica. Então, cuidado, porque às vezes alguma afirmação minha, colocada aí fora do contexto geral daquilo que nós estamos querendo apresentar, talvez vai soar com você como se fosse algum confronto, alguma coisa às ciências humanas, tal. Esse não é o nosso objetivo. E nem desprezar, provavelmente, muitas pessoas já tiveram, têm, né, ou conhecem pessoas que já foram diagnosticadas com isso, com depressão, que estão em tratamento. E aí nós não queremos, obviamente, apresentar nenhum tipo de negacionismo. Nós entendemos que a depressão é algo real, a dor é real, né? É uma situação de grande impacto sobre as pessoas, mas o nosso objetivo aqui, dentro do curso de aconselhamento, é tentar compreender o que causa a depressão e como que nós podemos ajudar biblicamente e através do aconselhamento bíblico a pessoas que estão ou já foram diagnosticadas, que estão passando pelo processo de depressão, ou aqueles que já tiveram, para que a gente possa junto aí, dentro daquela visão bíblica, trabalhar com o tema. Primeira coisa que eu preciso falar para você é o seguinte: você não vai encontrar o termo depressão na Bíblia. Esse é um termo novo, né, que a ciência acaba aplicando, mas que antigamente era chamado de melancolia, né, que nada mais é do que uma tristeza, uma amargura, uma perturbação de alma que nos tira a força de tal forma que não há mais esperança. Há uma desesperança alocada no mais profundo do nosso ser. A pessoa perde toda a expectativa de vida, toda a expectativa de futuro, toda a expectativa de produção, e ela desiste de si mesmo, da vida, e a única coisa que ela quer é acabar com a tristeza, aquela dor, aquele sofrimento que apoderou do seu coração, da sua alma. Então, além de eu te falar que não existe o termo depressão na Bíblia, nós vemos que existem inúmeras passagens bíblicas que tratam desse tipo de sentimento, com outras palavras, com outros termos, né? Nós lemos agora há pouco, na reunião de oração, Salmo 6, onde Davi expõe, externa sentimentos de depressão, de dor de alma.
no mais profundo dos ossos, de angústia tão profunda que ele chora a noite toda ao ponto de alagar a sua cama. Então, são expressões bíblicas que apontam para aquilo que hoje é dito como depressão. Outra coisa que eu preciso falar para você de início é que nós não negamos a existência da depressão. Muito pelo contrário, ela está aí, nós vemos, e é muito mais comum do que você pode imaginar. Porém, uma das coisas que nós pretendemos mostrar para você é que, em primeiro lugar, depressão não é pecado. Essa é a primeira afirmação que eu quero que você tenha aí no seu coração e nós vamos trabalhar para confirmar isso. Depressão não é pecado. Só que uma outra afirmação, e talvez essa seja um pouco mais impactante por conta do contexto que a gente vai ter que desconstruir, é que depressão não é doença. Da mesma forma que depressão não é pecado, depressão também não é doença, e nós vamos tentar te provar aqui pelos mecanismos tanto bíblicos quanto de conhecimento geral, para que a gente possa caminhar junto nisso. Eu mandei para você essa semana um cortezinho de um vídeo, né, que na verdade é um programa tratando sobre a falência do sistema das universidades. Você viu lá? Quem aqui assistiu o videozinho que eu mandei no grupo? Tá? Se você não assistiu, depois você assiste. Qual que é o meu objetivo em relação àquele vídeo? Te mostrar que não é porque você tem um artigo científico sobre o assunto que aquilo é verdade. E mesmo que você tenha pares de artigos para tentar usar esses pares para referendar uma verdade absurda. Né? O cortezinho lá do programa que eu te mandei, nós temos um grupo de cientistas, apesar de só um estar falando, mas se você assistir o programa todo, você vai ver que é um grupo, que tiveram o objetivo de escrever alguns artigos sem base científica, porém com termo científico, como se fosse científico, e enviaram para vários canais, para várias revistas científicas de renome, e eles escreveram 20 artigos, desses 20 artigos, 7 artigos fakes, né, mentirosos, sem nenhuma base científica, passaram e foram publicados como sendo verdade. O artigo específico que eu coloquei lá, né, do cortezinho que eu te mandei, refere-se a um artigo que dizia que o homem hétero, o heterossexual, para que ele tenha prazer na relação sexual, ele tem que ser penetrado com brinquedos sexuais enquanto ele está mantendo a sua relação sexual. Então, isso é um absurdo, né? E aí você fala assim, meu Deus, mas isso foi feito lá nos Estados Unidos, e será que isso tem alguma repercussão no mundo? Por que eu coloquei esse corte lá? Estou em casa, certo dia, tratando em família de questões do dia a dia, e questionando essa questão da ideologia miserável que está nas nossas escolas. E meus filhos, que ainda estavam no contexto de escola, a Heloísa no colegial, o Samuel no fundamental, vieram apresentar esse artigo que um miserável de um vagabundo, de um professor dele aqui do colégio que eles estudavam, ensinou isso na classe e apresentou o artigo para referendar aquilo como verdade. E eles chegaram em casa e falaram assim, não pai, mas tem um artigo científico que diz que o homem hétero, para ter o verdadeiro prazer na relação sexual, ele tem que ter o ânus penetrado por um brinquedo sexual. O professor falou isso na classe, trouxe o artigo, uma revista respeitada de ciência. Infelizmente eu não posso dizer para vocês o que eu disse
para os meus filhos naquele momento, no contexto de casa, para mostrar o tamanho da imbecilidade e da maldade desse professor miserável de trazer um assunto desse e aplicar para crianças do ensino fundamental. Então você fala assim, mas isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Não, meu amigo, chegou aqui. Professorzinho aí, ó, Zé Ruela qualquer aí, ó, ensinou isso em sala de aula para os nossos filhos. E usando artigo fake, só pelo fato de estar sendo publicado numa revista, como sendo verdade, e enchendo a cabeça das nossas crianças dessas inverdades que a universidade atual tem colocado tão somente para referendar as suas ideologias. Isso é um absurdo. Agora, por que eu estou enfatizando isso? Porque o sistema de artigos científicos para referendar qualquer verdade, seja na área ideológica, médica, biológica, pode e é facilmente burlada, como nesse artigo, nesse vídeo que eu te mandei lá, é comprovado. Não confie. Mas é um artigo... Não sei se você já viu, todo mundo que quer vender negócio aí, seja lá para diabetes, para tique nervoso, sei que eles fazem um videozinho, sempre tem um pesquisador da USP, um pesquisador da Unicamp, só que ninguém mostra quem que é o pesquisador da USP. Não, conforme uma pesquisa, ou Harvard, porque quando não quer mostrar quem que é mesmo, Harvard, joga lá num cara nas costas de um caboclo lá da Harvard, você nunca vai lá para ver mesmo, e aí ele te vende lá um monte de cápsula com farinha, falando que vai resolver o seu problema. Já viu isso? E aí o cara fica te enrolando naquele videozinho lá, eu vou te contar, daqui a pouquinho eu vou te contar. Aí você fica lá 2 horas ouvindo e tal, para depois ele te vender falando que um pesquisador da USP que fez. Aí pronto. Aí vai, e fala, depois fala, faça o Pix. Então, não confie. Por que eu estou falando isso? Porque nesse tempo que nós vamos tratar, irmãos, muita coisa que foi dito não é verdade. A base do nosso estudo está nas Escrituras. Se a depressão fosse tudo aquilo que as pessoas dizem hoje, Deus teria sido negligente em não revelar absolutamente nada sobre isso como doença nas Escrituras. Mas ele trata dessa situação nas Escrituras. E ele não trata como doença. E é nessa perspectiva que vamos seguir. Só que, porém, não trata a depressão, a tristeza, como pecado. A causa que gera a depressão pode ter sido um pecado. Mas a depressão em si é um sentimento real, verdadeiro, que precisa ser tratado. E nós vamos ver qual que é a solução que a Bíblia apresenta para eles. Então, essa introdução é importante para que agora na sequência a gente possa caminhar aqui. Então vamos lá. Na Bíblia, então, nós não encontramos o termo depressão, mas textos como Salmo 6, Salmo 7, Salmo 42, Salmo 43, tantos outros, expressa o sentimento de tal termo clínico, quando trata sobre abatimento de alma e perturbação interna. Vamos ver alguns versos nesse sentido? Veja aí primeiro Salmo 6. Salmo 6, verso 2 diz, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto o quê? Vai lendo aí comigo. Salmo 6, 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Algo de interno, tá bom? Também a minha alma está profundamente perturbada, ao ponto de eu dizer, até quando, Senhor? Não aguento mais. Depressão é isso, eu não aguento mais esse sofrimento.
Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais essa vida. São expressões, na ponta da língua do deprimido, são essas. Né? O que mais que ele diz? Verso 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites eu faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas ele chora tanto que a cama dele dá para nadar. É tristeza que não cabe nele. E aí ele vai ainda dizer, os meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Sabe aquele caboclo que você olha para ele assim, ele fica olhando para o nada, o negócio está amortecido, ele não sabe. Você está bem, fulano? Se cair pousar um urubu na cabeça dele, ele continua lá. Não tem mais, o olho ficou amortecido, não tem mais brilho nos olhos. São expressões que apontam para aquilo que hoje é diagnosticado como depressão. Vamos pular lá para o Salmo 42. Vamos lá, o Salmo 42. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia, só chora. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Quando ele lembra das coisas passadas, né? Da alegria passada, dele aí na casa do Senhor, das festas, a alma dele se derrama, porque ele não tem mais prazer em nada agora, é só do passado. E aí o verso 5 diz, por que está o quê? Abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Verso 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Tudo bem? Vamos que mais? Verso 10. Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E aí ele vai mostrando essa mesma verdade no 43, quando lá no verso 5, ele repete esse coro. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. E tem tantos outros salmos, irmãos, nessa mesma direção. Você pega o salmo de Emã 88, uma tristeza só, não tem esperança nenhuma no salmo, uma depressão terrível. E tantos outros. Salmos às vezes não individuais, mas até coletivos, né? Onde mostra a tristeza de Israel como nação, uma tristeza ao ponto de doer. Então, veja agora Provérbios 17. Provérbios 17, verso 22. O coração alegre é o quê? É bom remédio. Mas o espírito abatido faz o quê? O cara emagrece, vira pele e osso. Depois não come mais, só chora. Fica aí com esse olho aí, ó, magoado, esse olho aí, ó. Adormecido, amortecido, não se alegra com nada, não se preocupa com nada, está seco. O espírito está abatido. Lembrando que na visão judaica, alma e espírito são a mesma coisa, tá? Então está com a alma abatida, com o espírito abatido. Aí o contexto é, enquanto que o coração alegre é bom, remédio, o espírito abatido
seca os ossos. É tristeza. É algo terrível. Então, mesmo que não tenha o termo depressão nas Escrituras, a palavra trata desse sentimento. Trata dessa situação. Tá? Tanto no Antigo quanto no Novo. Se você olhar lá em Mateus, vamos ver aqui um exemplo do Novo Testamento, e esse exemplo aqui é fantástico, que é o exemplo do próprio Mestre. Você tem Mateus capítulo 26, Jesus no Getsêmani. Mateus 26, verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a o quê? Entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente o quê? Profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Essa expressão, irmãos, a minha alma está profundamente triste até a morte, é uma expressão que aponta para aquele que está triste, em depressão. Jesus teve depressão, é isso que você está falando? Momentânea, sim. Lembra que ele levou sobre si todas as nossas dores? Que ele já foi tentado sobre todas as coisas, e é por isso que ele é socorro oportuno, para nos socorrer e nos ajudar em ocasião oportuna, como diz Hebreus capítulo 2 e Hebreus capítulo 4. Então, aqui está um alento para aquele que passa por esse sentimento de depressão. O mestre sabe o que é isso. Jesus sabe o que é esse sentimento de entristecer, de se angustiar e de ter uma tristeza tão profunda que deseje a morte. Que é isso que significa: minha alma está profundamente triste até a morte. Uma tradução interpretativa, né, que é a linguagem de hoje, se não me engano, ela vai dizer: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Essa é a expressão que Jesus diz aqui. Que tristeza que é capaz de me conduzir a desejar a morte ou até mesmo me matar. Que é dito como hoje, como sendo depressão. Então, como eu te falei, depressão não é pecado. Nós vamos depois identificar o que é então. Mas também depressão não é doença. E aqui a gente vai de encontro com a perspectiva humanista, né, da psicologia, da psiquiatria, que trata da depressão como doença. E você vai entender por que eu estou falando que não é doença. Já é tratado como doença, mas não é. Porque a causa da depressão você não tem um remédio para ela. E para a própria depressão, você não tem um tratamento para ela. Você usa paliativos. Existe algum remédio para depressão? Antidepressivo, pastor. Não, então é só tomar antidepressivo, depressão some. Porque quando eu estou com febre, eu tomo um antitérmico, o que acontece com a febre? Some. Quando eu estou com dor, eu tomo um analgésico, o que acontece com a dor? Some. Quando eu estou com uma inflamação, eu tomo um anti-inflamatório, o que acontece com a inflamação? Some. Agora, tem algum remédio que some com a depressão? Sabe por que não existe remédio que some com a depressão? Porque a depressão não é doença. Essa é uma das questões que nós precisamos desconstruir. Todo tratamento. Pastor, é falta de dopamina. Tá? Nós vamos tratar disso. Nós vamos desconstruir. É falta não sei do que no cérebro. Tarará. Eu vou usar a ciência para provar que a depressão não é doença. Vou usar as próprias afirmações que a ciência traz para te mostrar que ela não é. Porque se fosse doença, dá um remédio e resolve. Como a febre, como a dor, como a inflamação, como a gripe. Tomou remédio, sarou. Faz uma vacina antidepressão. Pronto. Existe? Não existe e nunca vai existir, irmãos.
São paliativos, são tentativas. Inclusive eu vou usar aqui uma expressão de um psiquiatra renomado falando sobre isso, para você não falar, o pastor não sabe de nada. Mas veja, a tristeza de alma profunda é descrita nas Escrituras. E o próprio Senhor Jesus teve. Todos nós, em algum momento, vamos passar por um momento de tristeza, irmãos. E às vezes uma tristeza profunda, até a morte. Fico imaginando, por exemplo, um pai perder um filho. Talvez você já tenha passado por essa situação, não sei sua história. Imagina a dor, a tristeza profunda. É algo até a morte. Fala um pouquinho mais alto, minha irmã. Foi atropelado. Nossa, imagina a dor profunda desse pai ver o filho sendo atropelado. Na minha história familiar, eu tenho o meu lado materno, nós tivemos essa tragédia. Não, imagina, né? Imagina a dor. E outra, essa dor se ameniza, mas você carrega isso a vida inteira. É uma dor profunda, até a morte. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso, irmãos. E não existe, porque tem uma situação que ela vai dar esse start no meu coração, só se eu perder um filho. Não, às vezes você perder uma prova te traz uma tristeza miserável, tão profunda, que dependendo do seu contexto de vida, aquilo lá é uma tristeza até a morte. Só que a maioria das vezes nós conseguimos lidar com elas. Com essas tristezas. E nós conseguimos vencê-la. Como o próprio Cristo vence. Como Elias venceu. E depois nós vamos usar o exemplo de Elias, o exemplo de Cristo, o exemplo de Paulo. Você vê alguns elementos bíblicos para vencer a depressão. Tá? Não quero aprofundar aqui, mas eu só quero te chamar que a Bíblia fala dos sentimentos que a depressão traz. O próprio Senhor Jesus passou por esses sentimentos. Ainda, na introdução, existe um consenso entre os profissionais de que a depressão não pode ser comparada com o desânimo. Uma alteração de ânimo que atinge todos os seres humanos como resposta a um desapontamento, fracasso ou perda. É algo mais profundo. Desapontamento nós temos toda hora. Qualquer circunstância da vida você fica frustrado, desapontado. Esse tipo de tristeza pode ser comparada à depressão. Não. É algo mais profundo. Então essa concessão, todo mundo fala disso. Nós não estamos falando aqui de desânimo, alteração de ânimo, e nem desapontamento com o fracasso, com a perda. Nós estamos falando de algo mais profundo. Algo que nos tira completamente a força. Para mim, então, eu já posso te dizer que depressão é um sentimento real, só que fundamentado em crenças erradas. É uma consequência, presta atenção nisso que eu vou dizer, é uma consequência real que acontece, mas a causa dela são fundamentos errados na minha vida. E nós vamos trabalhar para que isso fique mais claro para você. Certamente nós estamos diante de um assunto de extrema complexidade e com muita coisa dita, sem fundamento, ou em artigos escritos com parcialidade e digo mais, com má fé. Para te vender remédio que não cura. E para te manter dentro de um padrão de zumbi. Nós vamos ver daqui a pouco, o psiquiatra falando que todo medicamento tarja preta, ele só tem o objetivo de te livrar da crise. Que é aquele momento tão angustiante que você não tem condição de sair sozinho. Então ele vai te dopar
para que você consiga, pelos elementos naturais, dormir, se alimentar bem, tal, se recuperar, para ir depois procurar a raiz do problema. O que hoje a medicina tem feito? Tem usado esses tarjas pretas como tratamento de depressão. Não existe, porque depressão não é doença. É isso que eu quero desconstruir na sua cabeça. Ah, mas minha tia, pastor, ficou muito doente, aí descobriram, estava faltando, não sei o quê. Nós vamos ver. Ah, estava faltando problemas, neurotransmissores, amígdala, não sei das quantas. A ciência, ela não consegue provar se a falta desses elementos gera depressão, ou se o fato de eu encher a minha cabeça com minhocas, pensamentos errados e negativos, desliga a produção desses elementos, que aí me conduz para depressão. A causa que está inversa. Não é a depressão que tira a produção desses elementos. É a sua postura errada, o seu fundamento errado, desligando que não deveria ser desligado no seu cérebro, que deixa de produzir tais substâncias que te conduz à tristeza. E a solução é simplesmente identificar onde foi a razão, aonde você desligou, para ir lá e ligar de novo, resolver o problema, ou com alimentação, ou com sono, ou com a oração, e aí você vai ver que o seu próprio cérebro, naturalmente, vai produzir tudo aquilo que ele precisa produzir para você vencer a tristeza de alma. É essa a linha que eu vou querer seguir aqui com vocês e vou tentar referendar. Certamente, irmãos, você já ouviu que depressão é doença. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, que eu acho que às vezes faz mais desfavor do que favor, atribui um CID para a depressão, que é a Classificação Internacional de Doença. Ele coloca como transtorno depressivo, o F32. E tem uma subdivisão. Eu peguei isso aqui do site da Organização Mundial de Saúde. Tá bom? Então vamos lá. O código CID para depressão é F32. Então aí se você quiser brincar depois, o fulano é F32. Tá? Você já sabe que o fulano é deprimido. Tá bom? E ele se divide em subcategorias de acordo com a gravidade do episódio depressivo. Então, F32.0 é o triste leve. Né? Aquele que está depressivo, leve. O F32.1, depressivo moderado. F32.2, depressivo grave sem sintomas psicopáticos. Está quase doido, mas ainda não é. O F32.3, episódio depressivo grave com sintomas psicóticos. O cara surtou. Aí dá o F32.3 na cabeça dele. F32.8 ou 328. Outros episódios depressivos. Não sabe. Aí põe lá, F328. E o CID F329, episódio depressivo não especificado. Por que existe outros episódios depressivos e episódio depressivo não especificado? Porque nem a ciência sabe classificar a depressão. É isso que eu quero te mostrar. Dá um número para dizer que é doença, e para chuchar um monte de remédio tarja preta para esse infeliz aqui. Deixá-lo como um zumbi na vida. E para tirar um pouco da culpa dele. Porque aí o que acontece? O que é característica da nossa geração? Eu estou depressivo. Então, se o cara chega para você, eu tenho aqui um laudo F328. Então você tenha tolerância comigo, que eu estou depressivo, não especificado. E aí é mais fácil tirar a culpa, porque o cara, porque ele está depressivo, ele não precisa trabalhar igual todo mundo precisa trabalhar, ele não precisa tratar os outros bem como todo mundo precisa tratar os outros bem, ele está depressivo.
Ele não precisa ter vida social, está depressivo. Ele não precisa cumprir com as responsabilidades conjugais, está depressivo. Ele não precisa dar carinho para os filhos, por quê? Depressivo. Então acaba sendo uma forma de você fundamentar, tirar a culpa da pessoa e dar a ela, então, um referendo da Organização Mundial de Saúde, de que ela não deve lutar, inclusive, para ter um coração alegre, que é o remédio, e continuar com os ossos secos. O fato da Organização Mundial de Saúde dar um CID não faz daquele sentimento uma enfermidade. É lógico que a manutenção desse sentimento vai gerar outros problemas. São consequências subsequentes. Que pode gerar até essa questão psicótica. Mas aí qual que é o tratamento disso? Deixar o cara mais xarope ainda. Xuxa um remédio tarja roxa, e preta não é mais, que aí você mantém o cara, agora não, agora está bem, está socializando. Eu passo ali, na minha rua tem um lá, aí você vai, está bem fulano, agora está vivendo melhor. Isso é vida, meu amigo, isso não é vida. Ainda vai chegar um dia que a gente vai ter a comprovação de falar assim, meu Deus do céu. Ainda hoje usa-se choque para tratar a depressão. Sabia disso? Um dos tratamentos ainda possíveis são aqueles microchoques no cérebro. Ainda se utiliza isso em algumas partes do mundo. Olha que maravilha. E cura? Então vamos caminhar mais um pouquinho. A depressão, antigamente denominada de melancolia, é considerada como o mais comum transtorno psiquiátrico dos nossos dias. Estima-se, pela Organização Mundial de Saúde, que 3% dos homens tenham depressão e 9% das mulheres tenham depressão no mundo. Vamos lá. Pega aí. 8 bilhões. Quanto seria? 3%. 3 vezes 8? Dos 240 milhões de homens. É isso? Cada 1% é 80 milhões. 1%. 8 bilhões. 1%, 80 milhões. É isso? 10% seria 800 milhões, 1% é 80. 8 vezes 3, 24. 240 milhões de homens deprimidos no mundo. Um Brasil inteiro de gente, né? E se for mulher, então nós temos 9 vezes 8, né? 9 vezes 8, 720 milhões de mulheres deprimidas nesse mundo. Essa é a estimativa. Tudo bem? É de 88. Não, né? Isso aqui, o dado é janeiro de 88. Agora você pode dizer, tem 3% bom e 9% bom. É assim. Inverteu o negócio. Então esse dado, ó, é da revista de Harvard, da saúde mental, de janeiro de 88. Então, como o Ricardo bem pontuou, a situação é bem pior. Então, nós estamos falando, irmãos, usando aqui 88. Pega lá os 720 mais os 240. Nós estamos falando de 1 bilhão de deprimidos. Se considerar que nós estamos aqui, 88, 98, 2008, 2008, 30 e tantos anos para frente, nós estamos falando aí,
mantendo a proporção, 1/8. E a tendência só é aumentar. Tá? Então, depressão é uma tristeza da alma, um desespero, uma angústia profunda. Agora, a ciência considera uma doença mental, mas não necessariamente fisiológica. Geralmente, a ciência divide a causa da depressão da seguinte forma: causa genética biológica, que é o que fundamentaria para dizer, é uma doença, genética biológica, e causas psicológicas cognitivas, algo aprendido, que aí não se caracteriza fisiologia, propriamente, e nem biologia. Tudo bem? Agora, quando você vai ver, assim que a ciência apresenta, quando você vai ver as causas genéticas e as causas psicológicas, que é o que a gente vai fazer agora, para tentar desconstruir um pouquinho essa ideia, você vai ver algumas verdades aí. Tratando das causas genéticas biológicas, o que acontece? Genética é tipo assim, minha mãe meu bisavô era depressivo, meu avô depressivo, meu pai depressivo, eu também sou depressivo. É genético. Cientificamente é comprovado isso? Não. Mas então por que se diz que é uma perspectiva genética? Por má fé da ciência. Porque, na verdade, o que você tem aqui é uma situação aprendida. Seu pai não soube lidar com as tristezas, você aprendeu com ele, foi dessa forma que a família lidava, e muito provavelmente por conta da sua personalidade, seu modo de ver a mundo, você vai receber esse tipo de influência. Não é algo genético, é algo que foi aprendido. Você só via sua mãe chorando, seu pai bebendo, desesperado da vida. Você aprendeu que toda vez que tiver uma dificuldade, o que você vai fazer? Vai entrar naquele esquema também. Você convive com uma pessoa que só reclama. Ai, a vida é uma desgraça. Ai, a vida é muito difícil. Ai, eu quero morrer. Põe uma criança 24 horas lá numa família onde a nona, a bisa, é uma frustrada na vida e só fica ali reclamando na cabeça dela. O que essa criança vai ser? Frustrada também, desanimada também. E aí a ciência vai falar que ela tem depressão por uma questão genética. Não é. Os próprios cientistas não conseguem determinar nenhum vínculo genético. Você não tem lá nenhum genezinho que fala, aqui ó, esse aqui é o gene da depressão. Não existe. É algo que foi aprendido. O contexto te conduziu. Por que uns aprendem e outros não aprendem? Aí depende, a questão de como você lida com a vida, de sua personalidade, aí tem uma série de fatores. Mas, por isso que você vai ver, numa família lá, tem 5 irmãos, 3 depressivos e 2 não. Por quê? Porque esses 3, eles tinham outras inclinações para serem influenciados, mais apegados, menos apegados, alguma coisa que fez com que aquela influência fosse mais forte sobre a vida deles. É uma questão de aprendizado e não genético. Tudo bem? Você pode pegar, você vai pesquisar, você vai encontrar gente falando essa ideia. Então, para os cientistas, nesse caso aí da depressão genética biológica, tem causa física ou genética. A genética eu já disse para você que não dá para comprovar, é algo aprendido. Aí ele diz, falta de exercício, o efeito colateral de medicamentos, ou uma dieta imprópria, né, a falta de alguns nutrientes específicos, a falta de sono, TPM e disfunção neuroquímica. Então, veja que muitas dessas situações biológicas são reversíveis, com exceção dessa última aqui, disfunção neuroquímica, de que nós vamos tratar, que seria o único ponto para dizer assim, depressão é causado por uma questão biológica. Porque a questão, se não está produzindo determinado, por falta de exercício, é só você começar a ter uma vida mais regrada que você vai equilibrar isso. É um efeito colateral do medicamento? É só desmamar, faz o desmame dele.
É uma dieta imprópria? Olha, é só você lá ver o que está faltando na sua nutrição, começa a comer aquele bendita coisa que está faltando, toma lá, sei lá, um comprimido, não sei do que, e está resolvido. Falta de sono, né? O cara fica com o celular o dia inteiro, vai para a cama com a tela. No quarto já tem lá a televisão, o computador, mais o celular. O cara, na hora que ele está quase pegando no sono, vem o sinalzinho do WhatsApp que chegou a mensagem. E ele fala, quem será? Aí depois fala, eu tenho insônia. Meu amigo, muda o seu estilo de vida, desliga. Você usa o celular para quê? Para trabalho. Que hora que você sai do trabalho? 6 horas. 6:30 desliga essa porcaria. Que hora que você entra no trabalho? 8 horas. Então, meia hora antes você liga. Para saber se a firma não pegou fogo, você vai ter que ir lá trabalhar mesmo. Só para isso. Só que não, você fica aquele negócio. Aí não, vou maratonar uma série. E aí você gosta de série de suspense e de terror. De morte. O que você está colocando na sua mente? É um problema biológico? Não. Você está enchendo a sua cabeça com sentimentos de adrenalina, de medo, de angústia, não sei o que. Aí depois, eu não sei porque eu estou chorando, pastor. Não sei porque eu estou chorando. Olha para o seu estilão de vida, Zé. O cara só está vivendo, está se alimentando daquilo. Vai acontecer. A questão que é temporária, que é a tensão pré-menstrual, então tá mudanças hormonais, pode dar aquela tristeza, a pessoa chora por nada, quando você está em TPM, uma tristeza, você não entende, mas por que você está chorando? Lembra lá a história da banana lá? Tem uma historinha da menina, né? Que foi pegar o ônibus, aí chegou no ônibus, o motorista não tinha almoçado, a história é essa, Duda? Me ajuda. Aí alguém deu uma banana pro motorista. Falou, eu também não almocei, mas eu tenho uma banana aqui. Deu. Aí a moça foi contar a história para alguém. Ela começou a chorar porque alguém deu uma banana de almoço pro motorista. Estava em DPM. Então fica sensível. Mas quem que chora porque alguém deu uma banana pro outro? Quem está em TPM chora. Está ali num turbilhão. Então, posso ter uma depressão causada por essa situação? Pode, obviamente. Questão de parto, né? Ou depressão pós-parto, tantas mudanças hormonais, tantas situações tal, que podem gerar lá uma situação. Só que, quando se olha para os dados científicos, eles colocam que a minoria dos casos se enquadram nessa questão biológica. Em dados assim, forçando a barra, eles falam em 40%. Só que esses 40%, eles colocam os genéticos e os causados temporariamente. Se a gente for ser honesto com os dados científicos, nós vamos chegar aí gritando, irmãos, no máximo de 10% dos casos efetivamente com algum transtorno de disfunção neuroquímica. 10%. O resto não se enquadra nesse tipo de causa da depressão. Só que qual que é o problema? 100% das pessoas que procuram um profissional vão receber medicamento como se fosse um problema biológico. Isso é indústria da depressão. É a manutenção financeira de um sistema que fatura em cima da depressão. Sabe quanto custa falaram para mim recentemente, agora não sei nem se é verdade, vou te vender o peixe que me venderam. Uma consulta de um psiquiatra top no Brasil, sabe quanto que vale uma consulta do cara? Chuta. R$2.000.
Não é à toa que o exame para, como que chama, Duda? Para residência em psiquiatria é um dos mais concorridos. Por quê? Porque o cara tem a solução para resolver o problema de todos os deprimidos no mundo? De 1 bilhão de deprimidos no mundo? Não, meu amigo. Porque é a doença do século, você não resolve com remédio, mas você ganha na consulta, velho. É mercado, irmãos. O mundo gira em função do mercado. Pois não. Pela internet, uma pesquisa sobre máquina. Tá. Ótimo. Não. Aí foi falar, não tem nada que fazer, vou fazer medicina e vou trabalhar como psiquiatra. Tá. Hoje em dia você tem, inclusive, um ramo, né, que é a terapia. A gente começa a falar sobre isso, o nosso celular, ele escuta tudo, né? Aí começou, eu recebi essa semana um curso para ser formado em terapia, já tem 50 mil profissionais, e a promessa é que você vai ganhar de 20 a 40 mil reais por mês. Você não é médico, é só terapeuta. Chegou hoje no meu celular. Por quê, irmãos? Porque a indústria da depressão gera muito dinheiro. Porque quando você está vivendo a depressão propriamente, você quer tanto eliminar aquela situação que você paga o que quiser. O que pedir. Se alguém fala para você, vai lá que o cara vai resolver o seu problema, você paga. A dor é imensa. A dor é terrível. Só que não tem tratamento. Não da maneira que eles estão vendendo. E esse é o problema. Então vamos lá. Dentro ainda da causa genética e biológica, estima-se, de um modo exagerado, 40% dos casos de depressão estão nesse tópico. Mas aí desses 40% você tem que dividir uma parte que é genética, uma parte que é causada esporadicamente, e aquilo que eu te falei, sendo bem sincero, você vai trabalhar com uma faixa de 10%, que é um problema de disfunção neuroquímica. Então, se a gente fosse ser sincero, somente 10% dos casos de depressão seria tolerado a aplicação de medicamento. O resto, você tem que procurar a causa da depressão para resolver a raiz do problema. Não adianta você dar remédio para esse cara sem tratar a causa dele. Veja, depressão não é doença e não é pecado, mas tem uma causa que pode ser uma questão física, 10%, e 90% de alguma disfunção cognitiva ou de prática. A grande maioria. Então, veja aí, vejamos algumas afirmações mais sérias, né, sobre isso. Ainda na causa genética. Sobre ter base genética. Estou citando Gary Collins na parte 124. Isso é difícil de comprovar de forma conclusiva. E os relatórios das pesquisas são, às vezes, contraditórios. Então, a própria ciência está dizendo, olha, não dá para se afirmar, comprovar a função genética como a causa da depressão. O que mais? A revista lá de Harvard, agora, aquela foi de janeiro, essa de fevereiro.
A transmissão familiar da depressão é óbvia, mas é difícil distinguir entre hereditariedade e exemplos aprendidos durante a criação. Então, a própria ciência científica também, não dá para você falar se foi algo hereditário, genético propriamente, que foi passado, então um gene lá que foi passado, ou se foi uma situação aprendida durante a criação por conta dos exemplos. A própria ciência diz isso. Isso me faz colocar no pacote, irmãos, 90% não se enquadra em argumentos para ser tratado como doença. Estou sendo claro aqui na apresentação ou não? Tudo bem? Então vamos caminhar mais um pouco. Ainda sobre as questões bioquímicas. Estou citando Kate Broad, o presidente da Universidade de Duke. Os cientistas ainda não sabem se são os pensamentos depressivos que provocam alterações bioquímicas ou se é um desequilíbrio químico no cérebro que provoca a depressão. O que ele está dizendo? A depressão é causada por uma disfunção neuroquímica. Tá. Mas é a depressão que gera disfunção neuroquímica ou um pensamento errado, um pensamento negativo, que ele trata lá, pensamentos depressivos, a vida não tem mais valor, meu Deus, eu não valho nada, tal. São esses pensamentos que dão o start, né, para alteração bioquímica, ou é a alteração bioquímica que nasce do nada? Ele falou, não dá para saber. Mas seguindo a ideia lá de Harvard, que a situação não é hereditária, mas é de exemplos aprendidos no convívio, eu tenho argumentos, inclusive, do dia a dia bíblico aqui, das pessoas que passaram por essa situação, que foram pessoas que colocaram medo na cabeça, e porque colocaram esse medo na cabeça, geraram a consequência. E a consequência foi o quê? A depressão. Até esse medo, essa situação, pode ter ocasionado alteração bioquímica, que gera essa tristeza, esse desânimo, esse prostrar. Mas foi o pensamento errado que gerou o problema. Não foi uma alteração bioquímica do próprio organismo dele que os fez. Estou sendo claro aqui ou não? Então veja, a própria ciência, ela não referenda que a causa da depressão, ela é bioquímica, irmãos. Mas sim do modo como você pensa, do modo como você foi educado, da influência que você recebeu do seu contexto. Algo aprendido. Mesmo que seja uma doença, segundo a ciência, pode estar relacionado à postura aprendida ou manipulada. Tem gente que a depressão é uma fuga. É mais fácil você ficar rotulado como depressivo do que encarar os problemas da vida. Tem gente que aprendeu esse negócio. É mau caráter? Não, ela aprendeu, coitada. Ela foi... É mais fácil ela receber o rótulo de depressivo, que aí todo mundo... coitado, é depressivo. Não fala assim com ele não, que ele é depressivo. Não fala que o Corinthians vai cair para a segunda divisão não, senão ele morre. Ele é depressivo. Não vai, né? Segundo agir, não vai. Não vai, cara. Não vai. Então, veja, irmãos, é uma situação aprendida ou manipulada. Vamos caminhar aqui. Causas psicológicas e cognitivas. Fazendo aquela coisa, né, do 40%, então vamos manter os 40%, mas eu já te disse que, sendo sincero, né, por volta de 10% e 90%, mas vamos manter o que os artigos confiáveis nos dizem, né? Então vamos lá. 60% das depressões estão nessa possível causa. Isso aponta que a causa da depressão está ligada à história de vida e à família, ao estresse, perdas importantes, seja de fracasso e luto, desespero aprendido, pensamentos negativos, influência do meio, filme, noticiário, né, filme de morte,
convívio com pessoas deprimidas. Ira, insatisfação, raiva, ou seja, o modo como lidar com as questões da vida. A depressão é causada por um modo errado de eu lidar com as questões da vida. A depressão é uma consequência e a causa está em eu não saber viver. Um senso de justiça que quando acontece uma situação para mim, eu chego para Deus e falo, por que comigo? Não é possível. E eu não aceito isso, e por não aceitar a soberania de Deus na minha vida, eu entro em depressão. A depressão é uma consequência de uma questão que eu não soube lidar com ela. Morreu meu peixinho dourado. Por que o meu dourado? Tanta gente ruim nesse mundo não morre, o meu peixinho morreu. Pronto. Um problema de você não saber lidar com a perda gerou a depressão. A depressão é a consequência. A causa, nesse caso específico, é o não saber lidar com as questões da vida. Eu ser mimado demais. Eu não ter aprendido da maneira correta. Você já viu criança que tem medo de trovão, de relâmpago? Geralmente ela tem medo de trovão e de relâmpago porque alguém tinha mais medo que ela. Eu convivi com duas vós. Vó Nair e vó Conceição. Tá? Vó Conceição. Ia chover, caiu um relâmpago, ela põe todos os netos debaixo da mesa. Fazer isso? Aprendido. Algo aprendido. Minha avó Nair, você fala, então a avó Nair era boa. Não, minha avó Nair ia cobrir os espelhos. Cobrir os espelhos. Aí o que você não? A situação é tão aprendida, irmãos, que até hoje, com 49 anos, eu vejo um chinelo virado, eu vou lá desviro, senão minha mãe vai morrer. Hã? Eu tô lá, eu entro no close lá, o chinelo da Clara está virado, eu vou lá, é minha sogra, mas deixa eu virar aqui, coitadinha. Por que dá esse medo de ver um chinelo virado? Foi aprendido. É lógico que eu estou pegando um exemplo bem simples aqui, mas para te mostrar que muitos dos modos que nós lidamos com a vida de modo sem propósito, foi algo aprendido. Vamos caminhar mais um pouco, ainda dentro da causa psicológica cognitiva. Outro fator menosprezado, mas citado dentro dessa possível causa, é o pecado. Mas o senhor falou que depressão não é pecado? Realmente, porque depressão é a consequência. Mas pode ter sido causado por uma prática pecaminosa. Às vezes a culpa, o medo ou a vergonha. São aquelas três reações naturais do pecado lá de Adão e Eva. Então a culpa gera depressão, que gera mais culpa, e aí o ciclo só piora, segundo Gary Collins. Sabe aquele negócio? Eu fiz tal coisa, não é possível, não me perdoo. Não é possível que eu fiz isso. Então a culpa me leva a falar, não me perdoo, e aí eu entro em depressão. Aí eu entro em depressão e falo assim, não é possível que eu estou em depressão. Eu, como crente, eu não podia estar em depressão. Aí aumenta a minha culpa. Aí eu vou mais fundo ainda na depressão. Veja, a depressão é sempre a consequência. A causa, que é o raiz do problema, é que eu preciso saber. Às vezes é um falso modo de lidar com as questões da vida, que foi aprendido, ou às vezes é uma prática pecaminosa. A causa pode ser um pecado. A depressão em si, não. É um sentimento duríssimo, tal.
Aí fala, pastor, mas lá em relação a Elias, eu vou citar mais para frente, nós vamos trabalhar com isso. Você lembra qual que é a situação de Elias? Por que ele ficou deprimido? Ele tinha feito lá, a mandar de Deus, o limpa dos profetas de Baal. Aí muda o capítulo, diz lá, Jezabel manda dizer para ele, eu vou te matar. Aí o texto deixa claro, ele ficou com medo. Olha lá, culpa, medo, vergonha. Medo. Qual que é a causa da depressão de Elias? Medo. Como que Deus tirou ele da depressão? Confrontando o medo dele com meu amigo. Sou eu que mando, comando esse trem. Trazendo comida para ele e deixando ele dormir. O texto deixa isso claro. Por 2 vezes ele vai dormir. Ele vem, o corpo traz comida para ele, ele come, dorme. Aí de repente ele acorda, passou. Olha que coisa linda. Tá? Boa alimentação, boa noite de sono. O choro dura a noite, mas amanhã é outra história. Jesus, estou triste, entristecido de alma até a morte. O que ele faz? Ora, seja feita a tua vontade e não a minha. E ora por 3 vezes a mesma oração. Na hora que a resposta de Deus vem ao coração dele, o que aconteceu? Passou. Ele vai para a cruz. Oi. É uma situação que não dá para mudar. Vamos lá, vamos fazer. Vou entrar em depressão de novo? Não. Deus já me respondeu. Então você tem o confronto, alimentação, sono e oração. Como perspectivas bíblicas para você curar a depressão. Pastor, mas e o remédio? Não preciso do remédio? Vamos lá. Então vamos lá, ó. Mesmo a ciência tratando como doença, não existe tratamento médico. A psiquiatria não tem um tratamento para depressão. Apenas paliativo. Eu vou te apresentar agora. Acho que, Juninho, eu não fiz esse teste aí. Liga para mim lá no coisa, o notebook. Desmuta lá o notebook para mim. Para a gente ver se eu vou conseguir soltar aqui. Esse doutor, Roberto, ele é psiquiatra. Vou fazer o teste já. E eu cortei esse bate-papo aqui, foi com os pastores nesse mês de setembro, por conta do Setembro Amarelo. Você sabe que a função pastoral tem sido estudado como sendo uma das funções com maior peso emocional dos nossos dias. O tal do burnout, que é uma doença de trabalho. Não sei se você já ouviu isso. Eu até compartilhei, se não me engano, 2 palestras dele lá no grupo. Se você não assistiu, vale a pena você tirar um tempinho aí nas próximas semanas para você assistir. Tá? Esse aqui não é da palestra, esse aqui é de um bate-papo que ele fez com os pastores. Através de um aplicativo, uma sala de bate-papo, e eu reservei aqui. Medicação para dormir, entrar um pouco mais de álcool, vinho, seja o que for. Aumenta um pouquinho. A depressão, a insônia, a ansiedade são frequentes. Aí vai no psiquiatra, aí dá um Rivotril. O clínico dá um Rivotril. Rivotril não é medicação para tratamento de nada, exceto crise de pânico. Crise de pânico. Fora isso, Rivotril é viciante. Presta atenção. Rivotril não serve para tratamento de nada, exceto para crise de pânico. Para te tirar da crise. Ele fala, quer apagar? Pode apagar, vamos ver se melhor. Pelo menos para ver o rostinho dele lá. Eu não sei se... Aí. Então, ó, ele fala, depressão, tal, crise de pânico. Fora esse modelo, ou seja, te tirar da crise de pânico, o Rivotril vai viciar você. Quer ver? Eu vou tentar voltar aqui, você tentar pegar do começo. Medicação para dormir, entrar um pouco mais de álcool, vinho, seja o que for.
A depressão, a insônia, a ansiedade são ansiedade. frequentes. Aí vai no psiquiatra, aí dá um Rivotril. O clínico dá um Rivotril. Rivotril não é medicação para tratamento de nada, exceto crise de pânico. Crise de pânico. Fora isso, o Rivotril vai viciar você. Se você toma um tarja preta para dormir ou para passar o seu dia, exceto numa crise de pânico, você vai ficar viciado. Essa medicação não vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Vai fritar o seu cérebro. Está errada essa medicação. Está errada a medicação. E a causa raiz não sendo tratada. Então, a causa raiz não está sendo tratada. A pancada do dia a dia. E nada está mudando. Olha só, eu tomo medicação para aguentar a pressão, nada está mudando. Ou seja, eu estou medicando uma pessoa para aguentar mais tortura. Eu estou medicando uma pessoa para ela aguentar mais tortura. Pode sentar, presbítero Roberto. Então, o que o profissional está dizendo? Psiquiatra. Rivotril não é remédio para nada, exceto te tirar da crise. Você vai tomar um tarja preta, ele vai te viciar. Você que usa ele de modo contínuo, ele vai fritar o seu cérebro, ele diz. Ele vai te viciar. E sabe o que você está fazendo? Você está tomando um negócio que não vai resolver nada, só para aumentar a sua tortura, porque não vai resolver a raiz do problema. Ele fala, a causa raiz não vai ser tratada. Eu estou falando de um psiquiatra, irmãos. A psiquiatria não tem remédio para tratar a depressão. É só para te tirar da crise. Problema. Nós vimos que 10% dos casos poderiam se enquadrar dentro de uma realidade de doença. Não foi isso que nós chegamos aqui à conclusão? Só que 100% das pessoas que procuram tratamento vão receber o quê? Um remédio para viciar. Para fritar o seu cérebro, usando as palavras dele. Aí o cara lá põe Rivotril na caixa d'água já. Família inteira toma. Aí depois vai descobrir o quê? Que vai acontecer? Ah, está tendo um problema no cérebro. Diminuição do cérebro. O cérebro está fritou. É igual você faz com o bife lá. Quando você frita o bife, o que acontece? Tira a água dele, ó. Diminui, não é assim? É a mesma coisa. Você só está dopando alguém para ele aguentar mais pancada. Entre aspas, antidepressivo não cura depressão. Só te deixa dopado. Um zumbizão. E como ele disse, a causa raiz não está sendo tratada. Porque a causa raiz ou é um modo errado de lidar com a vida, ou é uma prática de pecado. Você tem que descobrir o que está causando a sua depressão. Porque a depressão é só uma consequência. Eu sei que nos artigos por aí, tudo isso que eu estou falando, meu irmão, eles vão falar, isso é asneira. Só que olha para a nossa sociedade, gente. Como que está cheio de zumbi aí, dopado de tarja preta. Que toma o medicamento, não é porque está em crise. E aí o que acontece? Ele toma o remédio. As situações adversas na vida vão continuar, porque ele não vai aprender a lidar com as situações da vida. A prática pecaminosa ainda continua, a culpa, o medo, a vergonha continua. Aí o cara entra de novo. Aí o que faz? Aumenta a dosagem. Irmãos, hoje nós temos adolescentes de 12 anos, dopados em antidepressivos e remédio de tarja preta. Crianças que não aprenderam a lidar com as situações da vida. Morre o peixinho dourado dela, ela é em depressão. Dá meio Rivotril para ela. Dali a pouco está tomando 3 e não dorme. Não, esse aqui é só de maracujá, viu? Isso aqui é tranquilo.
A palavra de Deus tem expressões, práticas, princípios, preceitos para ser aplicados de uma maneira que vai te conduzir a compreender, a lidar com as situações da vida e a fugir de práticas pecaminosas que te conduzem para a depressão, que é a consequência. É isso que nós precisamos buscar como conselheiros bíblicos. 90% daqueles que estão em tratamento não precisavam estar. Para eu não ser também aqui insano dizer que 100%, né? Considerando a possibilidade lá, 90% não precisavam. E quantas pessoas dentro da igreja que diz que creem em Cristo, na paz que o Espírito Santo dá, que tem o Espírito Santo, estão vivendo há anos à base de antidepressivos. Isso, é porque é doença. Isso foi o que te falaram. Vamos procurar a causa, que você vai ver que a causa é outra. Você pode ter certeza disso. É mágoa no seu coração. Nós vimos lá no Salmo 6. Qual que era o problema de Davi? Por que ele estava com aquela situação terrível dele lá? Quem estava na reunião de oração viu. Porque ele estava com mágoa no olhar. Ele estava vivendo algo que era passivo de receber a ira e o castigo de Deus. É assim que ele começa o Salmo. Quando você vai vasculhar as palavras de Davi no Salmo 6, por que ele está abatido, deprimido, chorando, até alagar a sua cama? Ele mesmo vai dizer, porque eu tenho mágoa, porque o meu desejo é ver os meus inimigos sendo destruídos. Olha só que maravilha. Qual que era a causa da depressão de Davi? Era algo que era passivo de receber a ira de Deus e receber o castigo de Deus. Então não era coisa boa, você pode ter certeza disso. O texto não revela, mas deixa claro que era algo passível de receber a ira e o castigo. Se é algo passivo de receber a ira e o castigo, nada pode ser além de pecado. E aí ele deixa transparecer a mágoa que ele tinha em relação aos adversários e o desejo que ele tinha de vingança e de ira sobre a vida do seu adversário. É por isso que ele estava deprimido no Salmo 6. Depois você vasculha lá, você vai ver. Então, irmãos, hoje nós vamos encerrando por aqui, né? Mas eu quero ainda te apresentar que pela ciência, né, para concluir, a depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, que aparece com frequência e podem combinar-se entre si. E aí eu quero te apresentar duas situações para fechar essa questão da introdução. Pela ciência, o que a depressão causa no seu cérebro? Vamos lá. A depressão pode causar alterações no cérebro como encolhimento do hipocampo. Então, a depressão recorrente pode encolher o hipocampo, que é uma região do cérebro que é responsável pela formação de novas memórias. Você está aí na tarja preta, meu amigo, está fritando o seu cérebro. Você não sai da depressão, e a depressão vai secar o seu cérebro. Está na bula do antidepressivo. Se você lê uma bula de antidepressivo, você não toma, né? Essa é a grande verdade. Então veja, a ciência diz, olha, depressão recorrente pode encolher o hipocampo. Você vai perder memória, você vai ficar xarope. Estou sendo claro para você? Você vai, os antigos, né? Ficou caduco. Você vai ficar caduca. Para não falar outra coisa. Alterações nas áreas temporais. O que é isso? Estudos têm analisado alterações nas áreas temporais em pessoas com depressão unipolar e bipolar. O que mais que pode causar? Desequilíbrio químico. A depressão é causada por um desequilíbrio químico no cérebro. Na verdade, não é causada por isso. Seus pensamentos maus
geram alterações neuroquímicas que aí causam a tristeza e a depressão. Tá? Nós já provamos lá naquele outro artigo que eu já li. Sensibilidade dos neurônios. Veja que eu pus em letra negrita ali. A depressão altera a sensibilidade dos neurônios, fazendo com que eles não respondam tão bem aos neurotransmissores. O que eu quero que você guarde aqui, ó, hipocampo, áreas temporais, neurotransmissores. Tudo bem? Inflamação crônica. A inflamação crônica pode prejudicar as conexões cerebrais, o que pode contribuir para os transtornos de humor. Além disso, a depressão também pode afetar a amígdala e o córtex pré-frontal, regiões do cérebro que são importantes para o aprendizado, concentração, cognição, processamento da memória. Ou seja, você vira zumbizão mesmo. Tudo bem? Presta atenção nesses termos. Hipocampo, áreas temporais, neurotransmissores, amígdala, córtex pré-frontal, região do cérebro importante para aprendizado. Então, isso que a ciência está falando que a depressão causa no seu cérebro. Olha a solução que a ciência apresenta para você. Isso está... eu tenho aqui depois o site, se você quiser. Desde acalmar a mente, regular emoções, melhora do foco e atenção, a liberdade de neurotransmissores do bem-estar, os efeitos do quê? Da oração têm sido cada vez mais explorados pela ciência. A neurociência por trás da oração. De acordo com o pós-PhD em neurociência e membro da Sociedade de Neurociência nos Estados Unidos, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, a oração tem impacto no funcionamento cerebral. Aí ele diz: durante a oração, há uma ativação das regiões específicas, como o córtex pré-frontal. Lembra desse córtex pré-frontal? O que a depressão fazia com ele? Acabava com ele. O que a oração faz? Melhora. Medial e o córtex cingulado posterior e anterior. Partes normalmente relacionadas à autorreflexão, mas com ligações também com a empatia. Além disso, a oração, ela também ajuda a reduzir a atividade da amígdala. Lembra que foi falado lá que a depressão causa problema nela? Aqui melhora. Região relacionada ao estresse e questões emocionais. O ato de orar também ajuda na liberação de neurotransmissores. Lembra lá que a depressão detona os neurotransmissores? Aqui ajuda na liberação de neurotransmissores relacionados com o prazer e o bem-estar geral, como a endorfina e a dopamina. Ou seja, as substâncias que o cara que não tem, por não ter, entra em depressão. A oração diz que produz isso. O que mais? O que explica a sensação de paz trazida pela oração, o que ajuda na redução de estresse e ansiedade. Aí ele vai usar essa questão que a oração é um termo vago, mas pode abranger pedidos, autorreflexões, meditações, e aí o efeito pode variar de pessoa, mas em geral há indicações de que eles sejam positivos para a saúde mental e emocional, explica o Dr. Fabiano. Não entramos nada no que a Bíblia diz ainda sobre depressão. Nós só apresentamos o que a própria ciência diz. A ciência diz que no grande percentual dos casos é aprendido, está relacionado com o modo que você lida com as situações da vida. Não tem nada a ver com hereditoriedade. E uma quantidade muito pequena poderia ser colocado na conta das questões das mudanças lá neuroquímicas, biológicas. Mas a própria ciência diz, olha, é o pensamento errado que produz a queda desses neuroquímicos aqui. É começar a pensar besteira que vai te produzir isso. O filme que você assiste, o estilo de vida que você tem, o tipo de conversa que você tem, é isso, colocando minhoca na cabeça, é que isso vai produzir a falta ou a quebra da dopamina,
da endorfina ou das outras questões lá neuroquímicas que vão afetar os neurotransmissores, você vai ficar triste. Só que a própria ciência fala, existe uma solução que vai mudar o seu cérebro e vai produzir tudo que você precisa para combater os efeitos da depressão. Sabe qual que é a solução que a ciência te dá? A oração. Você pega o exemplo de Jesus lá em Mateus 26, com o coração angustiado ao ponto de morrer, o que ele faz? Ora. 3 vezes, a mesma oração. E ainda não conta com o apoio dos caras que ficaram dormindo. Ele orava, ia lá, e aí gente, vocês estão comigo? Vai dormir. Aí você fala, eu não saio da depressão porque eu não tenho apoio de ninguém. Meu amigo, é cerebral. Mesmo que Pedro e os filhos de Zebedeu estão dormindo, olha aqui, ora. A ciência está te falando isso. Sou eu não. Então, quebre essa ideia de que a indústria da depressão tem vendido para você com artigos fraudulentos de que depressão é doença. Se você procurar a causa da sua depressão, e se não tiver num modo errado de lidar com a vida ou numa prática pecaminosa, pode ser que você se enquadre naqueles 10% que eu te falei. Aí tudo bem. Mas mesmo se você se enquadrar nos 10%, o que a ciência diz para você é: comece a mudar a produção de neuroquímica aí no seu cérebro que você vai resolver. Porque não tem remédio para te curar. Os remédios que temos hoje são só para te tirar da crise. E se continuar tomando esse negócio, como diz o doutor lá, está errado essa medicação. E ele repete, 2 vezes, está errado. Isso vai fritar o seu cérebro. Isso vai te deixar mais dependente. Isso vai acabar com o seu cérebro. Você está ficando dopado para aguentar mais tortura, é o termo que ele usa. A Bíblia tem uma solução muito mais eficaz. Se Deus quiser, na semana que vem, nós vamos tratar dela, pegando a definição pela Bíblia. E aí a gente vai aplicar como que você pode, no aconselhamento bíblico, então, procurar a causa que gerou a tristeza, a causa que gerou a depressão. E aí tratar a causa, que aí a consequência some. E aí usando os elementos que a Bíblia vai dizer, que eu já te mencionei aqui, no caso lá o confronto, alimentação, sono e oração, que são alguns elementos que a Bíblia apresenta para tirar você da crise, da depressão. Perguntas? Eu te incentivo, irmãos, a vasculhar esse assunto. Hoje, com o advento da internet, nós não precisamos ficar aí ouvindo o que o A, e o B, o C, o que o pastor diz. Vai lá. Se você não saiu daqui convencido daquilo que nós apresentamos, pesquisa. Você não vai conseguir encontrar referendo na literatura médica ao ponto de dizer que existe um tratamento para a depressão. Porque, na verdade, não deveria nem ter CID. Não é doença. É uma consequência. Tudo bem? Pois não? Tá, ótimo, perfeito. Uma questão de responsabilidade. A Clarice está falando. Alguém que já foi diagnosticado está, entre aspas, tratamento de depressão, está aí no tarja preta aí, fritando a cabeça. Ai, pastor, então eu vou parar com esse trem. Não faça isso. Veja que o psiquiatra diz, você que está no tratamento, muito provavelmente você já está viciado.
naquela droga. Ok? Então, se você simplesmente parar de tomar o remédio, isso vai acabar contigo. Qual que é o processo? Continue o tratamento, procure lá o seu psiquiatra, faça acompanhamento de aconselhamento bíblico para descobrir a causa. E comece a trabalhar paralelamente o tratamento, descobrimento da causa. E vamos tratar essa causa. Se é perdão, se é arrependimento, se é mudança de entendimento sobre as questões da vida. Né? Ai, por que comigo? Então, aí vamos tratar disso. E aí, a essa medida, aí você vai, segundo a indicação do médico, que é o profissional que está te tratando, aí você vai diminuindo. Tá? Nós temos um caso, né, que eu tenho acompanhado, e olha que eu estou acompanhando agora só de longe, mas esse ano, essa pessoa já diminuiu 4 vezes a miligrama do remédio. Foi tirando metade, tira metade. Olha o tanto que estava dando, meu Deus do céu. Eu falei, não para. Você só vai tirando. Ah, mas eu estou bem, eu acho que agora eu resolvo. Não é assim que faz. Vai cortando. Só que nesse ano, já em 9 meses, já diminuiu o remédio, já acho que 4 vezes. Isso é bênção. E a pessoa está lidando, e está caminhando, e está sendo desmamada. Até o ponto que o cérebro dela não vai precisar mais daquele paliativo. E ela já está aprendendo a lidar com as situações do dia a dia de uma maneira bíblica. Aí, pastor, vai quanto tempo ainda? Não sei. Pode demorar 2, 3 anos. A pessoa está 10 anos tomando remédio. Então pode demorar alguns anos, não tem problema. Só que pelo menos agora você tem uma esperança. Que é descobrir na causa. Porque sem essa esperança, você ia ficar tomando esse remédio pro resto da vida, e a cada ano, cada vez que você fosse no médico, ao invés de diminuir, o que ia acontecer? Ia aumentar. Então, o procedimento é esse. Não vai lá chegar em casa lá e jogar tudo fora. Vai, mas procura ajuda. Procura aconselhamento, junto com o tratamento que você está fazendo, para ir acompanhando e passo a passo você eliminando aquilo que, segundo o psiquiatra, está fritando o seu cérebro, que não vai trazer solução nenhuma, vai te deixar caduco. Sim. Frustra. Frustra. Sim. Às vezes dá um problema. Esse negócio de antidepressivo é tão sério. Com essa mudança dos meninos lá para São Paulo, a gente fez o cartãozinho lá do bilhete único do transporte, né? Público de São Paulo. E algo me chamou a atenção. No verso do bilhete, deixa eu ver se está aqui para não falar errado. Bilhete único, é isso mesmo. Aí no verso do bilhete único, está escrito assim: cuide-se, evite fumar, abusar de álcool e calmantes. Ué, por que os caras colocaram aqui evite calmantes? Claro, porque te deixa dopado. E não são poucos os casos, irmãos. Eu não sei se é diário, mas de gente que pula nos trilhos para se matar. Dopadinho. Ao ponto de ter uma política pública no bilhete dizendo, olha, não cuide-se, não fume, não abuse do álcool e de calmantes. Nós estamos vivendo um problema
de saúde pública. Quando nós começamos a tratar como doença, aquilo não é, meu amigo. Gera mais problema. E deixa as pessoas mais longe da solução. Que nós possamos, pelo menos, começar a questionar esse modo operandi aí, né? Esse modus operandi. Para que, confiando naquilo que a Bíblia de fato diz, tratemos a depressão, essa tristeza profunda, como a Bíblia nos apresenta a solução para tratar dela. E que a gente não fique preso aí a uma metodologia puramente humanista e daquilo que eu estou chamando de indústria da depressão. Que Deus nos livre disso. Amém?